Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então aqui não precisa nem falar mais nada, né? Que já mostra a importância da noiva não estar dividida. A gente é só um espírito, é só uma fé. Então nós precisamos estar unidos em uma só fé, em um só espírito. Parar com divisão, para que as pessoas possam olhar para nós e ver que independente da placa, independentemente da cor da parede da igreja, nós somos o mesmo povo, temos a mesma mente, o mesmo alvo e a mesma esperança, que é encontrar com Cristo, né? Que é morar eternamente no reino de Deus e que a gente possa levar isso para outras pessoas, porque se existe divisão, a gente não vai conseguir levar isso com clareza. A gente não vai conseguir fazer com que outras pessoas desejem esse evangelho, porque elas vão pensar que o evangelho é isso. Um pensa uma coisa, outro pensa outra coisa, mas nós precisamos pensar a mesma coisa, gente. A palavra de Deus é uma só. Então, se é um espírito só, ele testifica a mesma coisa em nós. Então, nós precisamos estar nessa união. Amém? Era isso que eu queria falar. Glória a Deus. Felipe, agora vai, Felipe. Moça, for da vontade do Senhor, vai. Amém. Em nome de Jesus, Deus, não toquei essa internet. Rapaz, a batata travada, mas vou entregar que o papai quer que eu entregue. Amém. Vamos escutando bem? Amém, agora sim. Ô, Senhor, obrigado. Eu gostei de tudo que vocês falaram, que vocês conseguiram abranger todas as áreas que o evangelismo precisa, né? Vocês abrangeu, vocês tocaram na parte da caridade, que é a obrigação de todo ser humano, que o evangelismo, se você evangelizar alguém com a barriga vazia, não tem como a gente ouvir, né? A gente não consegue nem estudar com a barriga vazia, mas ainda mais ouvir algo que a gente nem tem conhecimento. Então, a parte da caridade faz parte do evangelismo, não tem como tirar. A parte da vivência do ID, de cada dia você está ali de porta em porta, que é o evangelismo antigo, inicial, né? Não tem como tirar. Ali tem lei política aí que quer barrar isso, né? Deve até barrar o panfleto, os folhetos. Graças a Deus ainda temos essa liberdade. Vamos ver até quando Jesus vai manter essa liberdade, não sabemos. Uma hora vai cessar. Estreitando. Então, tá estreitando. Daqui a pouco nem panfleto a gente pode entregar mais. A pessoa... E ninguém é bom de memória, né? Você fala pra pessoa ali o endereço da igreja, se não tiver panfletinho, ela já não lembra mais. Já era. É complicado. Verdade. Mas eu queria acrescentar com vocês é que vocês lessem comigo Romanos, capítulo 10, versículo 13 ao 15. Amigos. Romanos, capítulo 10, do versículo 13 ao 15. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Que é a base do ID, né, irmão? Hoje, esse texto, agora de tarde. Forte. Amém. Aleluia. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão, se não a quem lhes pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito. Como formoso é os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas. Quão formoso é os pés daquele que anuncia o evangelho. Então aqui eu estou vendo 3 almas que têm os pés formosos pela presença de Jesus. O mais difícil pedir é estar ativo, é estar em disposição. Como lá em Isaías, Deus falou que ia invocar e enviar, e Deus falou que eu enviarei. Deus falou essa mesma passagem em Romanos. Isaías virou e falou assim: eis-me aqui. O mais difícil de hoje na igreja, tá difícil ouvir o eis-me aqui. Deus está passando sobre a terra, procurando pessoas com coração sincero, dispostas a falar: Senhor, eu sou como Jeremias, eu não sei falar, eu não sei nada, mas Deus quer uma pessoa disposta para capacitá-la. Muitos têm desculpa para não respeitar a voz de Deus, para obedecer o ID de Deus. Muitos não se disponibilizam para
obedecer, apenas ir pela fé e deixar Deus trabalhar e capacitar no meio do caminho. Hoje a inconstância, o medo, o receio, a vergonha, a timidez estão travando o povo. A preguiça, o desmazelo com a palavra de Deus, a falta de vontade está matando as pessoas. Depois da pandemia, o evangelismo caiu muito, as pessoas não estão dando mais a ênfase no evangelismo. Hoje as pessoas só querem evangelizar pela internet. Sendo que as pessoas que estão com problema não têm dinheiro para pôr internet. As pessoas que estão com problema, estão com depressão em casa, elas não entram em redes sociais. As pessoas que estão padecendo, estão na Cracolândia, estão nas esquinas, longe das redes sociais. Essas mais carentes, mais problemáticas, vai ser dificilmente acessada pela internet. Vai ter que ser no cara a cara. Vai ter que ser na cara e na coragem. Vai ter que ser estendendo a mão na caridade, dando um pão e podendo falar com ela no momento que ela está fragilizada, ela se abre. Todo ser humano, quando está passando por um problema, ele se abre. Até um homossexual que odeia ouvir falar do Evangelho de Cristo, quando ele está passando por um problema, ele para ouvir. Ali é o momento que você vai implantar o evangelho e ele vai ouvir sem retropediar, sem falar nada contrário. Porque ele está tão abatido, tão sofrido, que ele fala: eu estou disposto a ouvir o que você está falando, eu estou disposto a bater na última porta. E se você é a última porta que fere o que eu acredito, o que eu creio, mesmo assim eu vou ouvir, porque minha alma está clamando por socorro. Então, a gente respeitando o ID de Cristo, a gente vai encontrar essas pessoas que talvez pela internet a gente não encontra, que talvez pelas plataformas digitais a gente não alcança, porque hoje a moda é plataforma digital. Ajuda, muito ajuda, mas ajuda quem tem acesso. Quem não tem acesso fica à mercê, porque a pandemia matou a velha antiga forma de evangelizar. E as pessoas se acomodaram tanto que elas acham cafona bater em porta achando que está incomodando, para você não ser confundido como testemunho de Jeová. Não, vai. Aquele que está com sedento, ele vai te ouvir. Aquele que está como Natanael debaixo da figueira, clamando por socorro, chamando, mandando Deus enviar alguém na casa dele, Deus vai te enviar lá. Mas se você não obedecer o ID, como que você vai chegar até lá? Que não, eu quero falar agora com a missionária. Missionária, eu estou aqui pregando sobre o ID e Deus estava me mostrando no tempo que eu estava te ouvindo que você é uma pessoa que obedeceu o ID debaixo de perseguição, você obedece o ID debaixo de renúncia, e Deus me mostra que tem contra você gente que quer matar o seu ministério, gente que quer calar a tua voz, gente que não acreditou no seu ministério e até hoje tenta colocar dúvida em você. Tem gente que não era para você nem estar nessa live hoje, se você fosse ouvir as vozes contrárias. Santo és tu, Jesus. Tem gente querendo matar o teu ministério, porque sabendo, se mata o teu ministério, tira a única coisa que te aproximou de Cristo. Porque o que te aproxima de Cristo é quando você está na prática, na batalha, fazendo a obra. Você não é aquela cristã que sabe viver na palavra de Deus só de ouvir falar. Você é daquela cristã que mergulha e vive o ID. Mas se você ficar sem viver o ID, você morre. É como o pastor falou, a fé sem obras é morta. E você coloca a obra para manter a sua fé. Mas tem gente querendo matar a tua fé, falando mal das tuas obras. Então Deus diz, manda te dizer nesta noite, para você continuar focado somente nele, não no homem. Porque se você olhar para o homem, você naufraga na fé. Mas o que te sustentou até hoje, até aqui, foi somente a presença de Deus. Porque os ministérios que você passou, você viu um homem sendo hipócrita. Você viu um homem dando mau testemunho. Você viu um homem pisando em você. As pessoas que mais você confiava dentro da igreja, não é fora não, pisaram em você. Fala se eu estiver mentindo, pode falar. Pode falar se eu estiver mentindo. Mas Deus está dando direção para você hoje. Tempos atrás pisaram em você tanto dentro do ministério que se não fosse Cristo você tinha largado. Mas tem gente
na tua casa que você quer ver salvo, que você sabe se você largar a presença de Cristo, outros se perdem. Mas o pilar da tua casa é você. E vocês têm essa responsabilidade. E o primeiro evangelismo que a gente evangeliza para dentro de casa é no comportamental. O que é o comportamental? É o evangelismo sem palavra. Você ganha uma pessoa apenas com a sua conduta. Esse é o evangelismo mais forte que nos devora, que nos aflige. Porque obedecer para ser bom testemunho, para o vizinho ver, para a irmã ver, para o primo ver, é uma coisa muito difícil para o cristão. Porque o evangelismo sem falar, a minha conduta, a minha obediência, a minha atitude vai ganhar pessoas sem eu precisar evangelizar ela. Esse é o evangelismo que nós cristãos mais lutamos para viver ele. Porque no primeiro erro eles vinham a afronta, mas no primeiro acerto, a gente mantendo, a gente vai mostrando que a gente modificou o que era improvável. Isto é a tua vida. A tua vida é a improvável, como você falou no começo, vivendo, respeitando algo que antigamente seria um improvável. Mas tem gente que está querendo matar a tua fé para dizer que o que era improvável, mas não. Deus chama as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, as que acham que são, para confundir as que não são. Então, Deus te manda te dizer nesta noite para você continuar nessa caminhada, firmar nessa caminhada. A luta tá difícil, tá? Você tá nessa live falando do amor de Jesus, falando disso, mas por detrás tem uma guerra no seu interior, uma guerra travada que você está enfrentando, que ninguém sabe. Só você sabe que para manter você nesse ministério, você enfrenta lutas e lutas. Porque Satanás, desde o dia que você renunciou ao mundo e assumiu a vivência em Cristo, Satanás se levantou usando próprios da sua casa para tentar abafar a tua fé, tentar apagar o seu chamado. Mas você está lutando, mas aí você fala, Senhor, eu estou obedecendo, mas não estou vendo saída para algumas áreas. Mas Deus manda te dizer para você olhar como no deserto. Era Deus que estava comandando aquelas pessoas. Deus estava ordenando aquelas pessoas seguir uma linha, apenas uma linha que duraria 40 anos, 40 dias, e passou a virar 40 anos por causa da desobediência deles. Então, se você continuar nessa caminhada, às vezes fala assim, parece que eu estou no deserto, mas lembre-se, você está sendo guiada pelo Espírito Santo. Então essa caminhada uma hora vai cessar. Mas o seu comportamento que vai dizer se cessa, se logo ou demora mais. Então nessa área da sua vida que tem algo que você achando que está demorando mais, se aquieta, descansa em Deus e na obediência. Porque vai chegar uma hora que vai passar. Mas não olhe as vozes do mundo, que nem os 10 espias foram lá e falaram, essa terra tem gigantes, essa terra tem isso, tem aquilo, nós não vamos conseguir. Se a gente dá ouvido aos 10 espias, a gente naufraga na fé pela dúvida e o medo. E os 40 dias vira 40 anos, rodando, sem chegar na terra prometida. Essa palavra que eu tenho para você, não dê ouvido aos 10 espias que tem dúvida, mas dê ouvido aos 2 valentes, Caleb e o seu companheiro, que vinha com uma palavra de fé e motivação. Como o irmão Edson, o pastor, mostraram no caminhar deles, e estão aqui nesta live demonstrando uma fé no ID e colocando o ID acima de todas as coisas. O ID na obediência da voz do Senhor Jesus Cristo, que é o que nos mantém de pé. Então, mesmo mediante as nossas aflições, os nossos problemas, o evangelho se torna banal, se torna um anátema. Jesus falou, né? Se descer um evangelho diferente desse que eu preguei, se até um anjo apresentar um evangelho diferente, é anátema. Do que adianta a gente pregar o evangelho de isso, disso, aquilo, se a gente esquecer do principal que nós estamos pregando, falando hoje, que é a salvação acima de todas as coisas. Então, nós vamos obedecer o ID, mesmo mediante aos nossos sofrimentos, às nossas afrontas, porque nós sabemos que o sacrifício feito no Calvário para nos salvar é algo tão grandioso que a Bíblia diz que as coisas invisíveis são eternas e as visíveis são temporais. Então, essas coisas temporais que nós estamos passando, que nós estamos vendo, não se compara com as invisíveis
que são eternas, que Cristo tem para nós. O amor a gente não vê, mas é invisível, mas a gente é eterno, a gente sente. O acolhimento, a entrega de Jesus no Calvário é algo eterno, que uma coisa passageira que a gente está passando não pode tirar da gente o eterno, a presença de Jesus Cristo, o Espírito Santo que é eterno. Então, para todos nós que estamos nessa live, vai vir afrontas visíveis para tentar tirar o foco do que é o invisível, Deus invisível. O Deus invisível está conosco, se chama Jesus Cristo, e ele vive e ele reina para todo sempre. Ele é invisível, a gente só pode vê-lo pela fé, a gente só pode tocar nele pela fé, a gente só pode andar e caminhar como Pedro nas águas pela fé. Mas quando a gente olha para o visível, que é temporal, como Pedro olhou para a tempestade, olhou para a profundidade do mar, ele olhou para o visível, então ele começou a naufragar na fé, labassub, calabalás, porque ele olhou para o visível. Então, assim, Deus manda dizer a todos que estão assistindo essa live, olha para o invisível pela fé, não olhe para o visível, que é temporal, olhe para o invisível, perante a minha palavra, que é... Porque quem olha para o visível naufraga na fé, mas quem olha para mim, que sou o Deus do invisível, o Deus das coisas eternas, continua de fé em fé. A Bíblia diz, né? O justo viverá de fé em fé. Fora isto, não procede de Deus nada neste mundo. E a grande batalha nossa é viver de fé em fé. Seja no ID, seja aquele que é apenas um membro, não quer participar do ID, mas ele está lá obedecendo, dizimando, ofertando, louvando, adorando, sendo um membro firme, mas aquele que foi chamado para fazer o ID não tem como tirar a mão do arado, nem mediante aos problemas. Então, a palavra para você é isso. Missionário. Qual é o seu nome mesmo, missionário? Nathalie. Quando você colocou a mão no arado, Satanás levantou tão fortemente contra você que diversas vezes você pensou em tirar a mão do arado. Mas ao chamado arde no coração, como Jeremias falava, ó Senhor, penso em desistir. Há algo que queima dentro do meu coração que eu não consigo parar. E isso queima dentro do seu coração. Todas as vezes que você pensou em parar de desistir, queima em você um chamado. Você sente a dor das almas, a dor do perdido. Você se coloca no lugar deles e você sente, eu não posso parar. Por obediência a Deus, ir a amor e amor às almas. E é isso que te sustenta. Não é a nossa vontade, não é o nosso eu, não é querer aparecer, querer ser melhor que ninguém. É querer obedecer e amar aquele que nos ama e obedecer, amar o próximo como ti mesmo e se entregar para eles como Jesus se entregou por nós. Assim, eu agradeço a minha participação. E eu fico muito feliz em ver que vocês fazem o ID. E as igrejas hoje estão carentes no ID de Jesus. Hoje as igrejas estão muito para si. Como Pedro começou a querer estar para si, com os judeus, pregando só para os judeus, e Deus teve que mostrar para ele que ele tinha que pregar até para os ímpios. Quando Deus mostrou para ele o lençol que Deus tinha purificado, e Pedro, meio desses animais, impuro aquilo que eu tornei santo. E depois Pedro estava batendo lá na porta dele, 2 servos lá, batendo na porta deles, de Cornélio, 2 servos estavam batendo na porta dele, chamando Pedro, sendo que esses povos eram povos impuros da visão de Pedro. Então Pedro conciliou a visão que Deus deu com ele, com esses homens impuros, e falou, mas Senhor, ficou esses homens, eu não posso deixar de negar a palavra a eles. Então Pedro se juntou com eles e foi para casa do homem que era ímpio aos olhos de Pedro, e Pedro chegando lá, Pedro viu a grandiosidade que foi acontecendo naquele lugar, teve batismo com o Espírito Santo, os ímpios foram batizados com o Espírito Santo, e ele ficou maravilhado, como que pode uma pessoa não judeu, uma pessoa que não cresceu no costume, não circuncidos, estão falando em língua, estão cheios da presença após a minha pregação que eu preguei. Mas Pedro só pregou ali por causa da obediência do ID de Jesus. Deus teve que mostrar para ele que aquilo que era impuro, Deus tinha santificado. É como hoje a gente for pregar para um homossexual. Nós sabemos que hoje Deus pode santificar ele, limpar ele. Então a gente não pode negar o evangelho para ele. Nem para o traficante, nem para um
uma pessoa que está pensando em se matar, e a gente fala, não, vamos deixar para lá, essa pessoa já não quer mais nada com a vida, deixa ela tomar cabo da vida, porque já é a 7ª vez que ela tenta suicidar, já não tem mais oração, não tem mais o que fazer, deixa ela tomar. Não, vamos até o final com ela, vamos pregar a palavra para ela, vamos insistir mais um pouquinho. E assim foi com Pedro, e quando Deus também viu que Pedro não ia ser capaz, ele levantou Paulo, e Paulo foi e pregou grandemente para todas as nações, e assim é conosco, sem escolher. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo uma vez que eu fui evangelizar, para não estender muito. Eu fui evangelizar com um rapaz, e chegando a um determinado momento, tinha 2 senhoras vindo. E ele falou assim, Felipe, eu não vou evangelizar essas senhoras não, porque uma rouba banana da minha casa, e a outra também ajuda a pegar. Eu falei, então por isso que nós vamos evangelizar elas, para elas nunca mais roubarem banana da sua casa. Ele falou, então você evangeliza que eu não. E ele estava fazendo acepção de pessoas. Eu falei, se nem Deus faz acepção de pessoas, por que nós iremos fazer? O evangelismo é para quem está perdido. Jesus Cristo veio para os que estão doentes, perdidos, necessitados. Se fosse para pessoas boas ou que se acham boas, não necessitava dele descer aqui para nos resgatar. As próprias obras salvariam a pessoa, mas pelas obras ninguém é salvo. Amém. Então, assim, eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe vocês grandemente. Glória a Deus. Verdade. Acho que era por isso que às vezes quando o Felipe foi entrar, a live estava travando, né? Porque às vezes o inimigo tenta de todas as formas não deixar a palavra, Deus entregar as profecias que as pessoas têm, que aí começa a travar daqui, travar dali, mas no final das contas, Deus sempre prevalece as vontades dele, e graças a Deus, Deus abençoe. Estou usando você para entregar essa profecia para a missionária. Aí é igual você falou, né? Ela sabe de tudo que passou, ela sabe. A gente está aqui só apenas vivenciando e testificando que Deus tocou no seu coração para falar para ela. Amém? Eu gostaria de deixar uma palavra aqui também, que se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 2. É só uma parte que é provas e tentações. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar alguma coisa. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus